Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 23 de julho de 2017 e nós estamos falando aqui de Madrid, na Espanha. É isso mesmo, nós estamos de folga, tirei aí uma semana quase praticamente de folga. A gente não tem como tirar 30 dias de férias, né? Afinal de contas, o que é férias mesmo? Não sei o que é isso, né? Nunca, que palavra é essa? Eu não conheço. Mas enfim, a gente não pode tirar aí 30 dias seguidos, então a gente tira uma semana aqui, passa mais alguns meses, tira outra semana e por aí vai indo. Então vamos lá, aproveitei as férias aí, correria como sempre, né? Mas falei, vou parar para fazer um vídeo para limpar a cabeça um pouco do trabalho. A ideia é o seguinte, a gente tem uma série lá no nosso blog, se você está vindo pelo YouTube, acessa lá viverdividendos.org, você vai ver uma série chamada News. Essa série, o que é basicamente essa série? A gente traz notícias, novidades, né, do mercado financeiro, a bolsa americana, a bolsa europeia e bolsa asiática. A gente fala de tudo fora do mundo, menos do Brasil. O Brasil não dá para falar, já tem muita gente falando do Brasil, a gente já tem jornal aí em português falando do Brasil e tal, aquela coisa. Então a minha ideia é trazer um conteúdo de fora aí. Basicamente assim, eu leio muita notícia, acompanho muito aí o mercado financeiro. Todo dia eu dou uma lida um pouco nas principais notícias e eu pego aquilo assim que eu acho de mais importante e faço um post lá no blog e coloco lá as principais notícias lá. Então é muito importante você que investe aí, que quer investir no mercado americano, é importante você saber das notícias, do que está rolando lá, as aquisições e tal, o que vem, os futuros da economia americana, futuros da economia europeia. Mesmo que você não seja um investidor de bolsa de valores, é importante você estar informado, né? Depois eu vou fazer um vídeo específico ali de por que a importância desse canal aí que eu estou abrindo aí de notícias aí. Muitas vezes o pessoal me pergunta, como é que você escolhe essa empresa, escolhe aquela e tal, aquela coisa. Isso aí tem um pouco a ver com esse canal de notícias aí, que é para ajudar vocês nesse sentido e em muitas outras coisas também. Mas vamos lá. A gente posta lá regularmente as notícias que estão rolando aí no dia. Uma das notícias que eu postei foi essa daqui. AT&T planeja a aquisição da Time Warner. A notícia tudo bem, não tinha muito a ver. Mas aí teve um comentário aí do nosso leitor, Full Throttle. Em vez dele escolher um nome mais simples, ele foi escolher um nome muito difícil para pronunciar. Full Throttle. Não sei nem se eu pronunciei certo. Se eu pronunciei errado, me desculpe. Full Throttle, eu lembro que era um jogo, era um game. Eu não cheguei a jogar, mas era um game bem antigo. Espero que ele tenha jogando até hoje, né? O cara deve gostar bastante desse jogo. Mas ele me comentou o seguinte, o Full, ele sempre tá aí nos comentários aí, né? Trocando ideia com a gente. Tenho acompanhado as notícias da AT&T. Tem parecido muita coisa sobre eles em comparação com a Verizon, né? Por algum motivo ter ficado de fora das duas? Abraços. E aí eu falei com ele que não gostava muito do setor telecom, mas queria responder ele através de um vídeo. Então cá estou eu, vamos falar aí do setor de telecom. Vou passar uma pincelada rápida aí para vocês do que são as duas empresas. E depois eu vou falar o porquê que eu não entro nesse setor, né? Bom, primeiro passo, assim, tanto a Verizon quanto a AT&T são empresas boas, não são aquelas empresas assim, excelentes, você vai falar assim, nossa, essa empresa é fantástica, eu não posso ficar de fora dessa empresa. Não é aquela empresa com um perfil de excelência, mas também não são empresas ruins, são empresas boas. Um problema que eu vejo ali nas duas, particularmente falando, a AT&T, ela está um negócio gigantesco, ela está meio assim que adquirindo outras empresas, e isso daí eu não gosto muito quando a empresa começa a fazer isso, né? Porque o que acontece? Ela acaba comprando um monte de lixo. Ela fica comprando um monte de coisa aqui, um monte de coisa ali e acaba comprando um monte de lixo. Então, sem contar que acaba se endividando para comprar empresas que muitas vezes não vão ser rentáveis. Então você vê algumas vezes ali, eles adquirindo algumas empresas assim, que já estão no fundo do poço, entendeu? Então, é uma coisa que você não consegue entender. Eu não gosto muito dessa estratégia dela, de sair adquirindo outras empresas, até de ramos diferentes, completamente diferentes do dela. Mas tem gente que curte, né? Eu prefiro ter uma coisa assim, empresa mais focada num nicho, né? Eu gosto desse tipo de coisa que fica mais fácil de você entender. Lembra do vídeo que eu postei do senhorzinho lá, o Graham, que investiu, que conseguiu levantar 2 milhões na bolsa? Um dos grandes detalhes que o senhor Graham falou foi que, se você ainda não viu esse vídeo, tem aqui no nosso canal,
como ele fez 2 milhões na bolsa através de empresas de dividendos. Vale a pena conhecer a história do Sr. Graham. Mas um dos principais pontos que ele disse foi que ele gostava de investir em empresas que eram simples, fáceis de entender. O que a AT&T faz? Beleza, é fácil de entender o que a AT&T faz. Ela vende internet, vende telefone, plano de telefone. Mas acontece que tem tanta coisa já na AT&T que fica meio complexo de você determinar o core business dela. Então ela tá gigante demais. Para mim isso daí é um ponto negativo nela. Tô falando especificamente da AT&T. Depois eu vou falar da Verizon. Outro ponto que eu vejo assim, não com muitos olhos, mas que eu entendo assim que é uma coisa do setor dela, é um payout alto. Por que as empresas de telecom têm um payout alto? De modo geral, as empresas de telecom, elas têm uma receita estável. Você não vai cancelar o seu plano de internet, ficar sem internet por conta de, sei lá, de uma crise, alguma coisa do tipo. A internet hoje já é igual conta de luz, não dá para você ficar sem mais, é impossível. Então acaba que a empresa acaba tendo uma certa receita, uma certa regularidade ali naquela receita. Ela geralmente faz uns contratos aí com o cliente, tem fidelização de 1 ano, 2 anos, então isso daí dá uma certa estabilidade no balanço dela. Isso daí é um ponto positivo e por isso, às vezes, ela acaba aumentando o payout. São muito parecidos assim, com empresas de energia elétrica, empresas de utilidade, de modo geral, empresas de utilidade, água, energia elétrica, essas coisas, elas têm um payout um pouco mais alto mesmo, porque é por conta dessa estabilidade. Então você vai ver que o payout da AT&T chega aí a 90%, 100%, fácil. Assim, eu não vejo como um problema em si, porque é do setor. As empresas trabalham com payout alto muito bem, mas eu não gosto muito dessa estratégia. Mas enfim, eu acho que se você fosse escolher alguma empresa do setor, ia acabar tendo que cair nessas empresas com alto payout, e eu não vejo isso como um problema, mas não curto muito. O outro ponto que eu vejo na AT&T é o endividamento. O endividamento da AT&T está bem arriscado. Você já vê que ele já entra no... Para quem não conhece aqui o endividamento, né, tem um post lá no blog que eu explico como analisar uma dívida de uma empresa. Se você analisa a dívida da empresa olhando tá com tantos bilhões de dívida, tantos bilhões comparado ao PL dela, comparado ao EBITDA, tá errado, cara. Não usa nada disso, porque isso daí não vai te dar uma noção de se a empresa está endividada mesmo ou não. O grau de dificuldade que ela terá para pagar essa dívida. Isso você não consegue captar com esses indicadores. Eles são para outras coisas. Não é que não são inúteis, mas é que no propósito deles não é esse. Então, o endividamento da AT&T é um pouco alto. Eu não curto muito. Ele está com índice de cobertura de juros, que aí o índice de cobertura de juros é um indicador que mostra o poder que a empresa tem de pagar lá o seu financiamento, vamos dizer. A grosso modo seria isso. O ideal aí é que ele estivesse acima de 10. Mas quando a empresa entra abaixo de 5, significa que os juros já estão começando a corroer os lucros, que é o caso da AT&T. A AT&T bateu aí com o indicador em 4,84 nesse trimestre. Então é um endividamento muito alto. Eu ficaria já um sinal de alerta máximo aí por conta desse endividamento. Já teve vez dela ficar com um endividamento maior ainda do que isso. Conseguiu reverter, foi diminuindo e tal, chegou a bater 8 pontos, depois caiu aí para 3, depois foi para 5, e agora está com 4,8, quase 5 praticamente. O ideal seria que ela mantivesse esse número acima de 5. Como ela está um pouco abaixo, eu já acho que, tipo assim, se você fosse entrar agora, se você falar assim, eu fosse entrar agora na AT&T, eu colocaria um peso muito forte nessa questão de endividamento. Como eu falei com vocês, tem outras empresas no mercado com cases muito melhor do que a AT&T. Vamos falar agora especificamente da Verizon. Bom, a Verizon é uma concorrente da AT&T. Eu acho particularmente que o case da Verizon é bem mais redondinho do que o da AT&T. Os fundamentos da Verizon são mais redondos. Você começa aí já pelo payout da Verizon, né? Ele tem girando ali em torno de 60%, 70%. Só que você vê que tanto nas duas, né, quanto na Verizon, quanto na AT&T, a lucratividade delas sobe e desce, não é uma coisa assim muito estável, entendeu? Elas são empresas, não era para ser, mas parece que é uma empresa um pouco cíclica, entendeu? Mas ambas estão conseguindo contornar os dividendos aí, apesar dessas altos e baixos do mercado, eles estão conseguindo controlar aí o crescimento dos dividendos. Que é um ponto positivo, que mostra a força do balanço dela, mostra a força de geração de caixa dela. Enfim, quando a empresa vai crescendo os dividendos, é um ponto muito positivo.
Então a Verizon ela tem aí um payout um pouco menor do que a AT&T e ela tem também um índice de cobertura de juro um pouco melhor do que a AT&T, acima dos 5 pontos, que é o recomendado aí, vamos dizer, né? Então, assim, de modo geral, eu acho que o case da Verizon tá um pouco melhor do que o da AT&T, apesar de que você vê a AT&T é bem mais badalada do que a Verizon, tá mais na mídia, a AT&T compra tal coisa, a AT&T vai comprar não sei mais quem, que não sei o que, todo mundo falando. Eu acho que a AT&T tem uma fatia de mercado muito maior do que a Verizon, eu acho não, né? Bom, não sei, né? Com o número de receita delas aqui, a AT&T é um pouco maior, mas não tanto assim também. Mas enfim, de modo geral, as duas empresas ali são boas empresas, têm geração de dividendos boas, têm geração de lucro, os payouts estão um pouco comprometidos e altos endividamentos, mas você já vê que esse endividamento aí também já parece ser alguma coisa do setor, porque as grandes empresas de utilidades, de modo geral, têm endividamentos um pouco mais altos. Então é uma coisa que, tipo assim, você vai entrar naquelas empresas, porra, eu gosto pra caralho do setor de telecom, beleza. Você quer entrar lá, tranquilo. Só que você tem que ter ciência de que é uma empresa com payout alto e com alto endividamento. Então os riscos em cima disso daí são um pouco maiores, né? Se vem uma crise ou alguma coisa desse tipo, a chance dela cortar o seu dividendo é um pouco maior do que uma outra empresa que tem um payout lá, sei lá, de 30%, 40% do que ela recebe de lucro. Então, é um risco que você tem que considerar. Apesar de que você pega a AT&T e Verizon, já passaram por algumas crises aí e conseguiram se passar muito bem por isso, porque eu falei com vocês a questão da geração de caixa delas é muito forte. Então, independente de alguma crise econômica, e vamos dizer alguma coisa nesse sentido, ela vai conseguir contornar. Então, por que eu não entro nesse setor de telecom de modo geral? Falando agora de modo geral, esquece exclusivamente as duas empresas. Eu acho que essa questão do setor de telecom ele é muito regulado. O governo influencia muito nessa questão do setor. Tem muitos problemas trabalhistas. Você pode ver aí, eu não sei quem acompanhava o papo de dividendo antes, a AT&T estava sofrendo processos direto aí com os trabalhadores e tal. Tem mudanças de tecnologia muito grandes. Aqui, vamos lá. Já estão falando aí que vão conseguir transportar a internet via energia elétrica. E isso daí poderia ser muito comprometedor para essas duas empresas, porque se alguém coloca isso aí no papel, coloca para funcionar, isso aí acabariam com as duas empresas. Porque hoje, basicamente, você pega a Verizon e a AT&T, elas não vendem mais linha de telefone para os outros, elas não vendem mais plano de minutagem, SMS, acabou isso. Elas vendem plano de dados de internet. É esse o core business delas. Então, acho que talvez até por isso que eles estão tentando comprar outras empresas, porque eles estão tentando diversificar. Eles já identificaram que o mercado deles está para acabar. Já identificaram que aquele case de negócio deles ali, de ganhar dinheiro vendendo internet, vai acabar. Isso já era, entendeu? É uma coisa que é inevitável no futuro. Então, assim, acho que até por isso que eles estão se alavancando aí, tentando adquirir outras empresas. Como eu falei, eu não gosto dessa estratégia, mas se for realmente isso, por isso que eles estão fazendo, talvez seja aí uma medida de desespero para tentar salvar a empresa, vamos dizer. Acontece que muita gente, às vezes, não tem noção do que está por vir aí nesse mercado, né? E quando eu falo assim, por vir, não é que é coisa daqui a 50 anos, não é nada disso não. Sei lá, talvez uns 10 anos, ou talvez até menos do que isso. Alguma coisa deve mudar aí nesse mercado. Bom, então um dos principais fatores é a questão do risco de mudança de tecnologia. Conseguir desenvolver uma internet que consiga ser transmitida de forma mais barata e de forma mais... Porque, por exemplo, se você consegue transmitir a internet pela energia elétrica, todo mundo hoje tem energia elétrica em casa. Então você já tem a rede de distribuição montada, entendeu? Você só precisa de botar a internet ali e acabou. Qual é o grande fator ali beneficiária ali para essas empresas? É a redistribuição delas, como ela distribui a internet. Isso é difícil de conseguir, uma distribuição. Quando você acopla isso na rede elétrica, você mata e elimina esse problema aí. Então eu acho que o grande matador aí na questão deles seriam isso. Mas acima disso, a gente tem ainda um outro complicador. Por quê? Você pega empresas grandes, né? Estou falando gigantes mesmo, como Google, Facebook. Você vê que eles estão investindo pesado nesse setor de telecomunicações. Por quê? Eles estão insatisfeitos.
Cara, a quantidade de problemas que você vê, reclamações com essa questão de internet, não é exclusivo do Brasil, é no mundo inteiro. É problema com internet aqui na Europa, com internet nos Estados Unidos. Independente, parece que é igual a empresa aérea, né? É default eles fazerem um mau atendimento, entregarem um serviço porco, venderem uma coisa que eles não conseguem entregar. Parece que é default esse tipo de serviço. E a qualidade do serviço, assim, não é lá aquelas maravilhas. Ok, melhorou muito nos últimos anos, mas ainda está muito longe de um serviço ideal de internet. Então, assim, eu acho que por conta disso, né, essa insatisfação aí, e por conta de que essas empresas grandes, né, como o Google e o Facebook, elas estão vendo uma oportunidade nesse mercado exclusivo aí de distribuição de internet. Você vê o Google, né, e o Facebook estão com projetos para distribuir internet na África, para distribuir internet nas áreas mais remotas do país. A ideia deles é o quê? Coloca, acho que o Facebook, se eu não me engano, estava com uns balões aí, soltando os balões aí, e o balão ia distribuindo internet para uma determinada região e tal, aquela coisa. Então você vê que assim, a internet para ele já não é mais o custo para você transmitir a internet já se tornou tão barato que você já nem cobra para vender mais, entendeu? Já é carne de vaca a internet. Tão barato que é para você gerar uma produção de internet aí, uma distribuição de internet com essas novas tecnologias que o Google e que o Facebook aí vem encabeçando. Então, quando essas empresas grandes elas entram no páreo, elas não entram para perder, cara. Elas no mínimo vão criar uma confusão dos carambas aí para cima dessas telecoms. É porque eles ainda não conseguiram regulamentação para botar isso nos Estados Unidos. Porque quando eles conseguirem, meu amigo, para eles é muito mais vantagem que você navegue na rede deles. Por exemplo, você pega o Facebook, ele bota alguma coisa lá em cima lá de Nova York que distribui internet para todo mundo de graça. Pronto, pode conectar na minha internet. Aí, quando ele se conectou, aparece uma propagandinha dele e tal, aquela coisa. Então, os caras, eles entram nessa jogada aí bem agressiva mesmo. E vai acabar com os caras dessas empresas de telecom. Então, eu acho que, tipo assim, é uma coisa inevitável. Esse setor vai haver uma grande transformação, ou seja, pela questão das energias elétricas, como eu falei, ou seja, pela questão dessas grandes empresas. A internet hoje, cada vez mais, é uma internet assim que você não tem mais um custo alto para gerar e distribuir esse recurso. Então, isso acaba inviabilizando um pouco o serviço dessas telecoms. E assim, da mesma forma, como por exemplo, eu acredito que daqui para frente, esses serviços de utilidade pública, né, como você vê a própria energia elétrica, né, a energia elétrica vai chegar um momento que ela vai ser tão barata, que você não vai precisar mais pagar por ela, entendeu? Você pode ver, por exemplo, os carros da Tesla. Teve alguma época aí que o Elon Musk estava dando a recarga gratuita lá, por não sei quanto tempo pro cara, entendeu? Então eu acho que a energia elétrica também falta muito para chegar nesse ponto, mas ela um dia vai chegar nesse ponto de ser tão barata que você não vai precisar de pagar por ela. Mas enfim, de modo geral, falando aqui do setor de telecom, que é uma coisa que eu vejo assim que vai acontecer muito mais rápido, né, do que essa transformação na questão das energias. Então eu acho que no futuro a gente não vai precisar mais de pagar pela internet, e isso daí vai acabar inviabilizando o case de negócio dessas empresas de telecom. Então você pega isso tudo que eu expliquei para vocês entenderem, e aí você vai entender que quando eu compro uma ação, eu compro visando, 10, 20, 30 anos para frente. Se eu entendo hoje que o case de negócio daquela empresa não vai durar esse tempo todo, para que eu vou comprar ela hoje? Não faz sentido algum para mim, a não ser que ela fosse uma empresa muito boa, o que não é, como eu falei com vocês. Tanto o case da AT&T quanto da Verizon, eles têm problemas ali nos fundamentos delas, elas não são uma empresa perfeita. Então, assim, acaba que me desanima um pouco. Mesmo que alguns setores ali que eu tenho na minha carteira, às vezes eu sei que aquela empresa ali não vai durar para sempre. Eu sei, vai acontecer alguma transformação, essa empresa aqui vai sumir do mapa. Isso eu sei que vai acontecer. Só que hoje eu entendo que algumas empresas daquela ali, na época, pelo menos na época que eu comprei, pareciam muito boas para mim. E hoje eu não vejo, ou na época eu também não via isso, nessas duas empresas de telecom, como a AT&T e a Verizon. Então, explicando aí, é por isso que eu não invisto nesse setor de telecom. Por conta dessas mudanças aí que a gente vai ter no setor, né? Nessa área de telecom como um todo, e por conta também dos resultados, dos fundamentos da AT&T e da Verizon. Por conta desses dois pontos é que eu não invisto no setor de telecom.
Agora, não quer dizer que o setor seja ruim. É apenas uma visão minha pessoal. Estou explicando para vocês. Cada um tira suas próprias conclusões. Não estou falando que o cara que investe na AT&T ou o cara que investe na Verizon está fazendo alguma coisa errada. Não, como eu falei, são empresas boas. Eu acho que cada um aí tem que avaliar. Cada um tem os seus fundamentos, tem as suas escolhas. Não é isso que eu estou dizendo aqui, que não é para você investir nessas duas empresas. Nem que é para investir em alguma empresa. Mas de modo geral, não é que eu estou falando que as empresas sejam ruins. É que é a minha opinião. É assim que eu vejo as coisas. Eu respeito também alguém que fala, porra, eu gosto muito da AT&T, eu gosto muito da Verizon, quero botar minha grana lá. Beleza, cara. Eu acho que são empresas com crescimento de dividendos, mostraram suas forças, têm seus pontos positivos, só estou destacando os pontos negativos que me fizeram desanimar do setor. É apenas uma opinião pessoal. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido mais ou menos aí por que eu não coloco grana nesse setor. É isso aí, um abraço e até a próxima. Valeu!